Por que é que os livros da Bíblia e o Alcorão são tão acolhidos, traduzidos e citados, e o meu novo livro é tão ignorado, silenciado e odiado? A pergunta é mais que oportuna, pelo menos para mim, ser autor deste livro. E justifica-se. Mas é com ela, à luz da fé e da teologia de Jesus, que abro a parte 2 do programa 124 da nossa atualidade. E por isso volto a repeti-la. Porque é que os livros da Bíblia e o Alcorão são tão acolhidos, traduzidos e citados, e o meu novo livro é tão ignorado, silenciado e odiado? Claro que a pergunta é mais para nos fazer pensar do que propriamente para ser respondida. Porque a resposta é óbvia. Quem conhece o mínimo de Jesus histórico sabe que ao Jesus histórico, o filho de Maria, o camponês artesão de Nazaré, o crucificam em abril do ano 30 e fazem dele o maldito para sempre. Depressa substituído por um mito chamado Cristo, é um mito davídico, chamado Cristo ou Jesus Cristo. Enquanto ao meu novo livro, que nulo apresenta do corpo inteiro, e ao seu projeto político alternativo ao do poder, é evidente, fazem exatamente o mesmo. Portanto, se ao Jesus histórico o crucificam, o consideram maldito, nunca o citam, é sempre Jesus Cristo ou Cristo, nunca Jesus histórico, o filho de Maria, o camponês artesão de Nazaré, e ao seu projeto político maiútico, é evidente, e ao Deus dele, ao Deus que nunca ninguém viu, à sua fé, à sua teologia, que é anti-Bíblia, anti-Alcorão, anti-todos os livros sagrados, anti-religião, é evidente que também estão a fazer o mesmo ao meu livro, a este meu livro mais recente, o 52, porque não o apresenta de corpo inteiro. Não fala dele, nem convidam o autor a falar dele. Esta postura já é mais do que esperada por mim, embora eu esteja profundamente convencido que o livro, agora odiado, detestado, silenciado, também terá a sua hora. Não sei quando. Jesus histórico teve de esperar 2000 anos para começar a ser finalmente conhecido, estudado. Só que quem manda ainda impõe, as universidades todas do mundo ainda continuam a impor o mítico Cristo e não querem Jesus histórico. Por isso, só o facto do livro ter sido dado à luz e ter encontrado uma editora que o acolheu e sofre comigo esta angústia de o não ver acolhido, comentado, debatido, já é um grande passo. Só mesmo uma pequena editora como a Seda Publicações o poderia fazer. E saúdo aqui e felicito o meu editor, Jorge Camilo Castelo Branco, é o nome do editor da Seda Publicações, pela audácia, pela coragem, pela lucidez que tem ao aceitar publicar este livro pela primeira vez, em que desaparece o livro dos Atos dos Apóstolos e aparece em seu lugar com o mesmo texto, mas o volume 2 do Evangelho de Lucas, que esta é a verdade histórica que tem sido escondida ao longo destes milénios.
É evidente, as grandes editoras não poderiam publicar este livro, porque é contra elas, elas são do poder, são a voz do poder que manda atirar a matar. Aliás, a mim, seu autor, a teologia e os teólogos, os eclesiásticos, inclusivamente os bispos, a hierarquia católica, a mim, seu autor, já mataram 3 vezes. De forma incruenta, mas mataram 3 vezes. Das 3, a mais tremenda de todas, que é a última, que me reduziu à condição de institucionalmente não existente, é da responsabilidade do famoso bispo do Porto, do António Ferreira Gomes, de quem fui amigo, de quem sou amigo, apesar do que me fez. E a mim e aos meus livros, ao meu percurso, à minha missão presbiteral. E tudo isso é feito em nome de Deus, o da Bíblia. O da Bíblia. O surpreendente é que, quando era de esperar, o bispo que faz isso, que me mata pela 3ª vez e de forma definitiva, quando eu saio da prisão política, da 2ª prisão política de Caxias, e saio do Tribunal Plenário absolvido pelo próprio Tribunal Plenário, que reconhece que eu estou preso indevidamente porque pratico e anuncio o Evangelho de Jesus histórico, que a Igreja deveria fazer o mesmo. O mais surpreendente é quando o bispo esperava que eu batesse com a porta e deixasse a missão para a qual nasci e vim ao mundo, é quando eu mais me experimento solto de todas as amarras filosóficas, ideológicas e teológicas que o Seminário de Trento tentou incutir em mim e me tornou mais do que nunca, a partir daí, a partir dessa morte, eu me torno mais do que nunca vento, sopro, presença maiêutica, uma presença que atravessa paredes, uma força, um sopro que vai nos meus livros, na palavra dita. Atravesso todas as paredes, atravesso todos os obstáculos. E quando mais vida dou ao mundo, tenho estado a dar vida ao mundo. É precisamente depois que me assassinam pela 3ª vez de forma incruenta. Primeiro, tudo começa na chamada comunidade de base do Grande Porto, com o boletim policopiado Fraternizar, e ao mesmo tempo que sou jornalista profissional, para ser padre presbítero de graça. Depois, no matutino regional Correio do Minho, em Braga, onde estou 10 anos seguidos. Só que, aos 50 anos de idade, decido deixar o Correio do Minho em Braga e vou viver em São Pedro da Cova, numa pequenina comunidade cognominada Grão de Trigo. O nome já diz tudo. Grão de Trigo. É constituída por mais três companheiras, além de mim, mais 3 companheiras. Joaquina da Conceição Marques, Antônia Celeste de Jesus Vieira, Maria Celeste Ferreira dos Santos. Adquirimos, e é aí que se funda o jornal Fraternizar em papel, em São Pedro da Cova. Adquirimos uma casa com um empréstimo e vivemos na casa que registamos logo em nome da Associação Cultural Padre Maximino, que ainda hoje está lá, em São Pedro da Cova, a funcionar. Os 4 vivemos como uma bolsa comum, cada um, segundo a sua capacidade, o seu salário, e depois cada um gasta segundo a sua necessidade. Uma bolsa comum que ajuda a suportar bem o jornal Fraternizar em papel.
E é aí que durante 18 anos eu dirijo o jornal Fraternizar e sou um pedroense, entre e com os demais pedroenses. De modo especial, entre e com os mineiros que vivem no bairro então degradado de São Pedro da Cova. Acontece que quando decido regressar, ao fim de 18 anos, a Macieira da Lixa, o lugar teológico de onde o Deus outro, que não o da Bíblia e do poder que manda a tirar a matar, eu começo a escrever neste lugar teológico. Começo a escrever um diário na internet. Dele nascem pelo menos 2 livros, o segundo dos quais é mais importante que o primeiro, chamado Novo Livro do Apocalipse ou da Revelação. O título diz tudo, só que se chama Revelação porque vai revelar progressivamente Jesus histórico, em vez do mítico Cristo. E então dão-me conta numa espécie de anti-estrada de Damasco, por isso, todo anti-São Paulo, todo anti-São Pedro, todo anti-Tiago, Santiago, irmão de Jesus histórico, que o tem por louco, ao Jesus histórico tem-no por louco, ao seu irmão. Dão-me conta que há entre Jesus histórico e o Cristo, de São Paulo, São Pedro, Santiago e do Constantino, há um abismo intransponível. Como há um abismo intransponível entre Caim, labrador assassino, e Abel, pastor assassinado. 2 civilizações em confronto. E a que finca, a que tem vingado, é do assassino, a do poder que manda matar. A história. E faz-se luz então na minha mente deste nosso viver na história, que neste nosso viver na história só tem sentido se praticar a fé e o Deus que nunca ninguém viu, o de Jesus, e nos deixarmos de vez o mandamento do poder, armai-vos uns aos outros, para dominar e matar e roubar, pelo único mandamento de Jesus, o do Evangelho de João, de Jesus histórico do Evangelho de João, o único mandamento que nos deixa: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Curiosamente, depois desse livro, o que se lhe segue, em 2010, chama-se O Livro da Sabedoria. É o primeiro livro em que eu me assumo todo de Jesus histórico, da sua fé política não religiosa, e por isso, também da sua teologia, por isso todo anticristo, anticristianismo, antirreligião, religioso. Só política praticada, que é o contrário, a antípoda do poder político praticado. E esse manda a tirar a matar. É ler os meus livros e ver que é assim. E que feliz, que alegre eu sou. E que paz desarmada eu respiro cada dia. É uma felicidade viver de acordo e em sintonia com este respirar de Jesus histórico, o seu sopro, o seu ruá, o seu espírito, que ele nos dá como corpo vivente ao dar o último sopro na cruz, como crucificado pelo império e pelo templo e pelos sumos sacerdotes que continuam aí a matar, a roubar, a explorar, a enganar, a mentir, a iludir as populações, a anestesiar as populações. Alerta, meus amigos, minhas amigas, um grande abraço de presbítero e jornalista.